Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Alcântara, eu estou aqui no canal Sistema Empreender e hoje eu quero mostrar um vídeo para vocês sobre processos desnecessários. Eu preparei esse vídeo e dei uma editada e ficou legal, creio que vocês vão curtir muito. Inclusive tem um trecho que é uma entrevista do professor Marins no Jô Soares, falando exatamente de processos que não levam a nada dentro da empresa. Vamos conferir? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão vendo aí, mas para mim agora é bom dia. Manhã gelada em São Paulo. Hoje trouxe minha esposa para fazer uma consulta médica e devido à pandemia a gente não pode entrar, não pode ter acompanhante, né? Então ela foi sozinha e tô eu aqui no carro, porque afinal de contas ela tá no 8º mês já, né? Então o neném tá vindo. Parei aqui e tava pensando, né? Vocês já repararam como é burocrático o sistema médico? Sistema de consulta, essas coisas? Como usa papel? É uma guia do médico que o médico tem que assinar, é uma guia de encaminhamento do plano de saúde. Aí chega lá, a menina preenche outra guia, você assina, mostra a carteirinha. Agora tem alguns lugares que estão, pelo menos consultando via celular, faz um duplo check no celular, né? Como se fosse uma autenticação. Mas, convenhamos, é bem burocrático, né? E é plausível de falha, porque afinal de contas, tá assinado. Quem confere essa assinatura? Ninguém. E deve ter, obviamente, uma auditoria que deve pegar por amostragem, imagino eu, né? Nunca trabalhei no sistema de saúde. Mas é curioso porque tem muitas coisas que poderiam ser simplificadas. Hoje em dia, com o uso do celular, acredito que muitos desses papéis poderiam ser evitados. Só que tem muita gente que é cética e acredita que tem que ter papel. Tem que ter papel, papel para lá, papel para cá. Mas, independente dessa burocracia, que eu acho que vai diminuir bastante no sistema de saúde, independente se é público ou privado, você já pensou se sua empresa não está burocrática? Será que ela também não está gerando papel desnecessário para lá e para cá? Já pensaram nisso? Alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa que toda a ordem de produção precisava ser assinada por 3 pessoas. N fatores. Questão de segurança, tal, não sei o quê. Só que um dos supervisores que assinava, ele tinha tanta ordem para assinar que a assistente dele aprendeu a fazer a assinatura dele. Então, o que acontece? Ele assinava uma parte, ela assinava a outra quando ela não assinava todas. E aí? Qual a vantagem? Só para dizer que tem a perda de tempo que tinha com isso? Existem outras formas de fazer isso, né? Tanta assinatura, a auditoria pegava por amostragem, mas a assinatura estava igual. Tinha um carimbo, também para mim não quer dizer nada. Para quê? Só para inglês ver. Dá um exemplo. Já repararam na automatização de algumas padarias? Principalmente de estrada, né? De estrada é bastante comum isso. Você já tem uma catraca eletrônica que te solta uma comanda com código de barras e você anda com essa comanda e tudo que você pega é registrado nessa comanda, chega no caixa e o caixa já tem todos os valores de praticamente tudo que você consumiu. E ó, se você pegar mais alguma coisa, ela passa o código de barras lá na leitora e automaticamente já acrescenta naquela comanda. Eu acho um controle muito legal. Será que a sua empresa também não pode ter um comando? Não estou dizendo que vai ser uma comanda, mas alguma coisa mais eletrônica? Por exemplo, uma ordem de produção com um código de barra ou um código QR, um QR Code, que você aproxima e já traz várias informações só para registrar que está passando por ali sem ter que ficar digitando ou ter que digitar pouca coisa, poucas informações. Falando em ordem de produção, mas comércio também, comanda, será que no meu comércio eu não posso usar uma comanda? Vamos digitalizar o mundo, né? Vamos simplificar as coisas. Para que tanto papel? Você reduz perdas, você reduz papelzinho, comandas perdidas, comandas falsificadas, N, N fatores que te ajudam. E na ordem de produção também, imagina que em vez do cara lá atrás que assinava todas as ordens de produção, ele validava a ordem de produção com algum aparelho, validava o QR Code, ó, tá
tá válida essa ordem de produção, eu só vou acrescentar que agora passou pelo meu estágio, pode ir pro próximo. E se bobear, o QR Code pode estar até dentro de um tablet, eu não preciso nem ter impresso. Bom, não sei, cada processo é um processo. Mas valide seu processo, veja se ele não está burocrático demais, tem necessidade de assinatura, tem necessidade de papel, ou em vez de papel em 3 vias, uma via só, que não precisa ser armazenada depois, ela pode ser descartada. Os processos eles precisam ser rápidos. Hoje em dia o mundo exige agilidade. Pense nisso. Veja se os processos estão tão adequados. Aí eu lembrei de um vídeo do professor Marins, numa entrevista com o Jô Soares. E tem uma fala dele que você ri muito, mas acontece muito nas nossas empresas. Eu vou soltar ele aqui, vou colocar um trecho dele aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. E o negócio da empresa que mudou para um prédio enorme e começou a ter problema com os funcionários, questão de estacionamento. Não, aí o problema da segurança é o seguinte, eu vou contar para você qual é o problema. É que nós não temos mais margem hoje para ter esses desaforos na empresa. Quer dizer, as nossas margens caíram tanto que eu tenho que ter cada vez mais uma empresa mais enxuta, etc. Então o que aconteceu? Eu chego na empresa e vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. O guarda me pede o documento. Eu dou o documento, ele me dá um papelzinho e diz assim, o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu vou, falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não tem jeito, não, só tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu tô ocupado, eu tô com pressa. Ele falou, não, o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no 12º, tem que voltar. Eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho para o vigia olhando para o lado de lá. Eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Maia, né? Faço assinatura do presidente da empresa, assim, um rabisco qualquer, volto para o vigia e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio. E outra coisa, ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó. Não é que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu estou saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu estou furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, eu não tenho a mínima ideia qual é o carro do senhor. Eu falei, o senhor está controlando o quê? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai. Daí falei pra ele assim, o que o senhor faz? Não, escuta. Daí falei pra ele, o que o senhor faz com esse papelzinho? Ele me levou na guarita dele, tinha um caixote enorme, cheio de papelzinho. Eu falei, o que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, ninguém quer. Mas nós já requisitamos um armário elástico, eu sou chefe dos vigias, estamos fazendo 1 hora extra por dia cada um. O senhor tá vendo aqueles 5 montinhos ali? Nós estamos separando por mês para poder enfiar no armário, porque o armário que vem do jeito que tá aqui... Gente, é vigia, é elástico, é horário para controlar o quê? E é tudo assim. Eu vou... E aí, meus amigos, viram o vídeo? É fantástico. A história do papelzinho. Pra que serve o papelzinho? Pra nada. O papelzinho só serve... E quantos papeizinhos não estão circulando por aí que a gente usa esses papeizinhos? E eu vejo muito isso. E não é papelzinho de portaria. A gente às vezes tem papelzinho de autorização de coisa que não precisa de autorização. Tem um outro trecho do vídeo que fala que... Por que vocês fazem isso? Porque já era assim. Não basta ter o processo, precisa-se revisar os processos. Precisa-se entender se aqueles processos ainda são úteis para alguma coisa. A evolução é contínua. Você precisa revisar os processos. Não adianta cria um processo, ficou legal, tal, não sei o que, mas ele ainda faz sentido depois de um tempo. Então, revisão de processo é contínua. Aliás, a empresa, ela tá viva, né? Então, ela sempre tem que estar sendo revisada. Você não pode achar que sempre funcionou assim, sempre vai funcionar. O mundo evolui. Você pode ver pelas tecnologias. Às vezes estamos usando uma rede social, daqui a 1 ano essa rede social não tem mais validade, você precisa de outra. Então, tudo tem que ser revisado na empresa, inclusive os processos. Talvez tenha gente que vai dizer assim, mas minha empresa é pequenininha. É pequena, porém precisa de processo. Mesmo um MEI, uma pessoa que faz artesanato sozinha em casa,
ela precisa de um processo. A coisa não é assim, abandonada. Tipo assim, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Algumas coisas que você precisa se preocupar. Por exemplo, controle financeiro. Isso é um processo que você tem que ter mesmo sendo MEI. Você tem que ter um fluxo de caixa. Você tem que controlar o que está entrando, o que está saindo. Tem até um e-book relacionado a isso, se você tiver interesse. Veja aqui embaixo, vai ter o download para um e-book sobre fluxo de caixa. Lá você vai conseguir entender o que é um fluxo de caixa, como fazer um fluxo de caixa. E é o que eu falo, quem pode ser MEI? Um motofretista, ele também tem fluxo de caixa, ele precisa controlar o seu dinheiro. Quero investir alguma coisa na moto, quero colocar, por exemplo, parar na oficina e colocar um carregador do celular na moto, que nem todas as motos têm carregador de celular. E isso é um investimento. Será que eu tenho caixa para isso ou eu vou fazer por impulso? Eu preciso fazer, eu preciso tomar ação, mas eu preciso correr um risco controlado. Então, no caso, nesse exemplo que eu estou citando, vamos pensar assim, eu tenho caixa hoje para poder fazer esse investimento, mas se eu tiver um fluxo de caixa controlado, eu sei se eu não vou ter que fazer uma troca de óleo, se eu não vou ter que ter algum gasto, se aquilo realmente não vai me afetar. E como é que eu vou saber isso? Com fluxo de caixa, um processo bem criado para que eu saiba qual vai ser meu futuro, o que eu vou ter de dinheiro lá para frente. Bom, meus amigos, eu acho que o que eu tinha para dizer por hoje é isso. Cuidem dos seus processos, cuidado para não burocratizar. Uma coisa interessante, antes de terminar, burocracia não é uma coisa ruim. Burocracia é um processo. O nome burocracia é um pouco pejorativo, acho que com o tempo acabou sendo, mas burocracia não é uma coisa ruim. Burocracia é um controle. Se você estudar um pouquinho mais a palavra, um pouquinho mais o tema, o que existe é burocracia errada, burocracia burra. Empresas e os governos, né? Governo a gente entende muito, governo entende muito bem de burocracia ruim. E as empresas podem usar essa burocracia a seu favor, com processos inteligentes, com papéis inteligentes, papéis úteis, que sejam realmente utilizados. E por hoje é isso. Até a próxima. Abraços e boa sorte.